Olá, boa tarde. É uma alegria estar com a sua companhia. Você que me acompanha de todo o Brasil. Eu sei que são mais de 1.200 cidades conectadas com a gente nesse momento. Também estamos pelas redes sociais, lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Esse aqui é o programa A Vida em Foco e a partir de agora eu vou trazer para você muita informação que vai ser bastante útil para a sua vida, viu? A gente tem essa proposta de trazer informações para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde financeira, enfim. E o primeiro dos nossos assuntos de hoje é sobre hobbies. Você tem um hobby, algo que você gosta realmente, que você faz por você e não só pelos outros? Aquilo que te conecta com você? Isso é muito importante, a gente vai entender a importância desse tema. Inclusive, a nossa convidada de hoje é uma psicóloga. Olha só, uma psicóloga falando desse tema, olha a importância, hein? Doutora Renata Mikocheski já está aqui com a gente e vai falar mais sobre esse assunto. Também vamos falar sobre o hipotiroidismo, que é uma doença, uma desregulagem no nosso organismo que acaba fazendo a pessoa ganhar muito peso, né? E ninguém gosta disso. Então você vai entender quais que são os alimentos que podem te ajudar ou até mesmo te atrapalhar para quem tem hipotiroidismo. Também vamos falar sobre turismo rural, que está crescendo bastante no Brasil e, claro, muito mais para você. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Olha só, quando a gente fala deste tema, sobre hobbies, sobre aquilo que você gosta realmente de fazer. Então não é uma obrigação, não é um costume que você tenha, não é um hábito. Pode até se tornar um hábito, claro, mas é algo que realmente você gosta de fazer. Isso alivia estresse, alivia tensão, alivia cansaço até mesmo, porque você consegue estar em contato com algo que te traz prazer. Por isso que a gente vai trazer esse tema aqui para você. Inclusive, eu defendo muito mais esse tema no campo ali da mulherada mesmo, porque eu sei que as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade de ter hobbies. Não estou falando que elas não tenham, tá? Tem muitas que têm. Mas os homens têm uma certa facilidade também para isso. Então presta atenção aqui nessa conversa. Nós vamos começar aqui, dar as boas-vindas primeiro para a doutora Renata Mikocheski. Ela é psicóloga e também professora do curso de psicologia da Unicuritiba. Bem-vinda, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Doutora Renata, nós vamos antes colocar uma enquete que nós fizemos aqui em Curitiba para entender o que é que as pessoas têm como hábitos de hobbies. Vamos lá, produção. Gosto muito de correr, de estar na natureza, assim, acho que isso é uma coisa que faz muita diferença no meu dia a dia, em termos de autorregulação mesmo, né? Acho que a gente precisa disso para a gente poder viver bem, achar esses momentos de pausa, assim, né? Que a gente possa se sentir a gente. Meu hobby é o artesanato. Eu amo artesanato. Eu gosto de caminhar, de pedalar, de dançar também, né? Eu amo caminhar no parque. Eu gosto de viajar. Tanto que a gente está aqui em Curitiba aí a passeio, nós somos de Santa Catarina, de Chapecó. A gente está aproveitando aí as férias aí da família para conhecer mais os parques aí e curtir esses lugares bonitos que tem aí na cidade. Doutora Renata, eu queria começar, né, já que a gente teve alguns exemplos ali, desde exemplos que são cuidados com a saúde até o artesanato, que para ela provavelmente não é um trabalho, imagino, né, se está como hobby, enfim. A gente tem uma definição para dizer, bom, se eu faço por trabalho, pode ser também um hobby ou não? Se é por um cuidado da minha saúde, isso entra? Como que eu vou determinar esse hobby, né? Bom, primeiramente a gente tem que saber se essas pessoas que falaram aqui na reportagem, se elas colocam isso como uma prioridade. Porque se não for prioridade, Carol, a gente não vai ter eficácia nenhuma. Não vamos ter saúde mental. Tá. Então precisamos colocar o hobby como uma prioridade. Não deixar de fazer as coisas e priorizar aquilo que a gente gosta. Porque o hobby é o quê? É aquilo que traz prazer, é algo que a gente gosta de fazer. Tá. E muitas vezes o próprio hobby, sim, pode gerar uma rentabilidade. Pode ser também, então não tem problema ser o trabalho da pessoa. Não, mas é pelo contrário. O trabalho muitas vezes é algo que é obrigatório, que tem uma rotina, que a gente tem um compromisso. E o hobby, ele pode ser um trabalho, mas algo muito mais prazeroso, porque é algo que satisfaz os nossos desejos e as nossas vontades. Então, se a gente fosse comparar com o que você falou de obrigação,
o hobby ele não traz esse peso de obrigação. A pessoa pode ou não fazer, mas ela vai querer muito, é isso? Sim, primeiramente ela tem que querer. É a vontade, a satisfação, qual a habilidade, qual a competência que ela tem para fazer aquilo. E cada vez que ela vai fazendo, por exemplo, a gente tem hobbies que a gente pode dizer que são hobbies mais intelectuais, como leitura, escrita, assistir filmes, Tá. e hobbies que são na atividade prática, por exemplo, cozinhar, tirar fotos. Tá. Então tudo isso vem da satisfação e do desejo da pessoa que ela tem por aquela área, por aquele espaço, aquele momento, aquilo que ela sente realmente vontade de fazer. Entendi. E a pessoa ela precisa se conhecer para ter um hobby ou o próprio hobby vai trazer um pouco desse autoconhecimento? A gente tem essa balança aí ou não? Então, muitas vezes a pessoa, ela tem aquela habilidade. Então, a pessoa já costura, então ela gosta de fazer a parte do artesanato. E tem pessoas que vão se descobrindo, né? Por exemplo, as pessoas vão ficando têm mais idade, mais idosas. Então, eu vou fazer uma corrida. É um hobby também, é uma prática esportiva. E que ela não sabia que passou... Talvez nunca tenha praticado, nunca tenha também praticado, pode ser algo sim. totalmente novo. E aí, aquele negócio novo que ela começa a praticar, começa a liberar a endorfina, que tem aquela sensação de prazer. Então, muitas vezes os hobbies, por mais que possam ser cansativos, por exemplo, a corrida, depois que você termina, tem essa sensação de prazer, de desejo, que você quer cada vez mais fazer aquilo. Então, é uma satisfação mesmo pessoal. E outra coisa que a gente sempre tem que lembrar do hobby é aquele momento que é só para você. É você e ele. Entendi. É um momento pessoal. Um momento pessoal. Mas existem hobbies que são feitos em grupo, por exemplo, ou Sim. não? Até na própria Unicuritiba, nós trabalhamos com a terceira idade e nós fazemos trabalho em grupo com eles. Então, traz a integração, traz a convivência, trabalha habilidades sociais, como Sim. empatia, acolhimento. Então, existem hobbies também que a gente trabalha com os grupos. Entendi. Apesar dele ser... quando você fala que é um momento da pessoa, quer dizer que ela não precisa depender de ninguém para fazer isso, né? Isso. É nesse ela sentido. mesmo. Isso mesmo. Pode ter pessoas, pode ter até companhia para fazer, desde que... Não, eu tô delegando isso. Se a pessoa não pode, aí também não vou, porque daí aí não é hobby, né? Aí Não. provavelmente tá se misturando algum conceito, né? Isso mesmo, porque o hobby tem que partir da gente, aquilo que a gente deseja, que a gente quer, e a gente tem que priorizar, porque para a gente ter saúde mental, o que acontece? O hobby, além de aliviar as tensões, ajuda na ansiedade, Olha só. a regulação do estresse, relaxamento. Olha Então, só. é o momento do autoconhecimento. Muitas das vezes, por exemplo, nossos idosos, né, da terceira idade na faculdade, eles mesmos vão se conhecendo quando eles estão bordando, quando eles estão pintando. E aquilo vai trazendo uma satisfação, um desejo muito grande para eles de quererem cada vez mais estar fazendo aquilo. Entendi. E, doutora Renata, tem alguma dica para a pessoa que não tem hoje um hobby, pelo menos não de forma clara, talvez ela esteja praticando e não sabe que aquilo é um hobby, mas você tem alguma dica para essa pessoa se descobrir? Ela teria o quê? Teria que ir para a parte prática, testar? Uma vez eu estava lendo, com relação era questão de educação física mesmo, né? De exercícios, né? Eu vi uma dica assim, que eu achei bem interessante. Pegue, né? Já que hoje nós temos muitas opções de testar, você pode, em vez de você se matricular numa academia lá por um ano, faz um mês uma academia, aí faz outra atividade em outro lugar, aí faz uma dança, aí faz não sei o quê, e vai experimentando até você ver, nossa, isso aqui me identifiquei, isso é válido para um hobby mesmo. também ou não? É isso aí, Carol. É bem por aí que às vezes a gente não sabe e é aí que a gente se descobre. Então vamos fazer uma aula experimental, por exemplo, uma amiga minha faz hidroginástica. Vou fazer uma aula experimental. Quem sabe aquilo... Ai, nossa, eu nunca fiz e hoje eu vejo como é gostoso estar aqui, o ambiente. Então, depende do ambiente, depende da pessoa e principalmente da atividade que ela quer. Às vezes a pessoa gosta de fazer um trabalho mais isolado, ou às vezes a Tem a ver pessoa... com o perfil dela também, né? Às vezes a pessoa gosta de estar em grupo, em conversar, em fazer novas amizades. Então, tem o trabalho em grupo. Interessante. Com artesanato, depois fazem bazares, enfim. E assim, eu acho que também tem a ver com a habilidade que ela tem, né? Porque se ela, sei lá, foi falado ali crochê, né? Ou qualquer trabalho manual, mesmo. artesanato. Às vezes a pessoa ela até tem vontade de fazer, mas não leva muito jeito. Aquilo ali
pode ser mais estressante para ela se ela tiver que ver só como um desafio ou também pode ser considerado um hobby? Ela mesma, a partir do momento que aquilo não traz prazer, a gente já não pode considerar. Então ela vai ter que hobby. ver, porque tem gente que é estimulado pelo desafio também, né? Sim. Só porque é difícil a pessoa também gosta, né? E a partir não sei disso, por quanto tempo. Às vezes, através do desafio mesmo, ela acaba gostando. Ou também acaba... Ou também. E tudo bem, né? E tá Se a certo, pessoa não tem trocar. problema, não tem essa problema. obrigatoriedade aí que tá, né? Não tem. E qual que é o benefício mais de longo prazo? Você falou a questão do estresse, da ansiedade, né? Que tudo isso acaba diminuindo, pelo menos, né? Isso tem a ver também com a resiliência ou não? Sim, a gente pode dizer que a resiliência é a partir do momento. Por exemplo, a pessoa não tem habilidade no bordado, Tá, né? E ela está num grupo. E a outra pessoa tem habilidade. tá. Ela vai ajudar, vai estar ali. Então, é um desafio para ela, mas aquilo que aparentemente era ruim, que ela não conseguia fazer, pode se tornar algo prazeroso durante o período. Porque a outra pessoa está ali junto, ajudando, incentivando, puxando para estar próxima. Vai na questão de como que essa pessoa também ela gosta de interagir. Às vezes ela só está querendo uma companhia. Ou então, por exemplo, isso quando as pessoas querem companhia ou quando querem ficar mais isoladas, por exemplo, uma leitura. Sim. A pessoa gosta de escrever muito. Então, são certas áreas que tem... A pessoa vai do perfil dela. Ela vai ver, eu gosto de ficar mais sozinha. Eu gosto de ler, gosto de escrever. Ou fazer uma maratona de série, de filmes também. Então, depende muito do perfil da pessoa. Sim. Entendi. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, pela tua presença aqui, aparecendo aí o contato também. Muito obrigada, doutora Renata. Obrigada a vocês. Prazer, viu? Prazer. Gente, agora vamos falar sobre as orquídeas. Nós temos aqui um orquidário, tá? Que a nossa equipe foi no interior do Paraná. Porque olha só, pensa, uma orquídea, ela é uma flor, ao mesmo tempo ela é tão delicada quando a gente olha, né? Mas ela dura cerca de 7 anos. Então, por isso tantas espécies que a gente vê e sim, tem um certo cuidado que você vai entender um pouco mais dessa matéria. Elas chamam a atenção onde quer que estejam, seja em vasos, decorando um ambiente ou em um jardim. É uma beleza que se destaca. Estamos falando das orquídeas. Espécie que apresenta variadas formas, cores e tamanhos. Mas talvez o que você não saiba é que para chegar até a floração, a planta percorre um longo caminho. Poucas espécies conseguem ter a primeira florada após 2 anos de cultivo. A maior parte delas leva em média 7 anos para mostrar as primeiras flores. Outras demoram 10, 15 anos. Um trabalho que exige dedicação diária. Dia a dia a gente passa no orquidário, vê se está faltando água, dá água, né? Se precisa pulverizar também, pulveriza, né? Mas se precisa transplantar também, aí transplanta, né? Neste orquidário, na cidade de Marialva, região noroeste do Paraná, são mais de 100 variedades. Há mais de 20 anos, a família do Anderson lida com a produção de flores. Mas atualmente o carro-chefe tem sido as orquídeas. A propriedade faz parte da rota de turismo rural do município de Marialva e faz agendamentos para receber os visitantes, que podem escolher entre as muitas variedades de orquídeas, conhecer o processo de produção e aprender um pouco sobre os cuidados com as plantas. Dá para acompanhar a polinização manual, um trabalho delicado para garantir a reprodução de algumas variedades, explorar o laboratório onde as sementes são germinadas, acompanhar a produção de mudas e contemplar os diferentes estágios de uma orquídea. Primeiro a gente poliniza a planta, né? Aí depois ela forma a semente, aí pega essa semente e manda para o laboratório. No laboratório semeia ela, aí planta no vidro, né? Aí até florescer vai demorar uns 7 anos mais ou menos, né? Das flores que a gente tem aqui. A produção de orquídeas é literalmente cultivar com a paciência, respeitando os ciclos e aproveitar cada etapa do processo para conhecer melhor as espécies e sempre ser surpreendido com o espetáculo da natureza. Desde a semente a gente está cuidando da planta, né? Aí vê o que vai surgir, né? Às vezes surge uma flor surpreendente, né? A gente gosta assim, está satisfeito com o nosso trabalho. Depois desse
banho de maravilhas aí na tua tela. Vamos para fazer um intervalo. A gente vai voltar falando de hipotiroidismo. Você vai entender o que é melhor você fazer em termos de alimentação. Eu volto já. Você e sua família estão convidados para viver um dia de bênçãos e de amor ao próximo. 19º Natal Solidário. Padre Reginaldo Manzotti comanda uma festa de alegria, esperança e fé. Terço de Jesus das Santas Chagas, adoração ao Santíssimo, Santa Missa, alto de Natal com entronização do Menino Jesus e muita música para tocar o seu coração. Dia 17 de dezembro, a partir das 3 da tarde, na Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba. Leve 1 quilo de alimento, ganhe uma vela e ajude a iluminar a vida de quem mais precisa. 19º Natal Solidário. Natal com Jesus é Natal. Missa por um Natal Solidário. Apoio Cultural, Actinutri, Pelegrina Brasil Turismo, armarinhosnodari.com.br. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Combo Case de uma Vez Aliança. Sofá retrátil e reclinável, mais painel home theater, mais cozinha modulada, mais mesa com 4 cadeiras, mais box queen size e mais dormitório modulado. Você leva tudo de uma vez em 36 vezes, sem juros e sem entrada no carnê do crediário Topa Tudo do Aliança. De domingo a domingo na pracinha do Novo Mundo. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo, ninguém vende por menos. Coloque no seu Natal mais harmonia. Feliz Natal! Um clima de esperança e renovação está no ar. E a TV Evangelizar te leva para passear pela cidade do Natal. Uma linda produção em 4 episódios. Amanhã, 8h30 da noite. Cartas ao Papai Noel. Boas notícias. Casamento à vista. Viva a emoção do Natal aqui, na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco e dessa vez vamos focar na sua saúde. Então, se você tem ou conhece alguém com hipotiroidismo, sabe que aquela pessoa tem mais dificuldade de perder peso ou mais facilidade de ganhar peso, né? Dizendo o contrário, a gente vai falar sobre isso agora. E principalmente utilizando aquilo que você já tem nas suas mãos, que é a tua própria alimentação. Então a gente vai conversar com a Roberta Coelho, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E interessante, né, a gente falar sobre o hipotiroidismo e como que o alimento ele se relaciona com essa disfunção. É uma disfunção? Eu posso chamar doença? O que é esse hipotiroidismo? Então, quando tu começou a falar ali, a gente sempre conhece alguém que tenha algum problema de hipotiroidismo. Né? É tão comum, né? Prazer. Eu tenho. Você tem mesmo, Roberta? Estou saindo daqui para fazer alguns exames, inclusive. É mesmo? Isso de certa forma, te estimula na tua minha profissão, própria profissão? Sim, e para mim também, né? Uhum. Eu aplico em mim coisas que eu poderia também estar aplicando. Que legal, isso é bom porque você testa, os pacientes. Né? Uhum. E então, assim, todo mundo tem a glândula tireoide, né? O hipotireoidismo é responsável pelo metabolismo, né, dos alimentos, metabolismo do nosso organismo, desculpa. E a gente tem a produção de alguns hormônios, T3 e T4. Tá. E a gente precisa, a T3 a gente tem em menor quantidade, só que ela funciona mais. Tá. A T4 a gente tem em maior quantidade, só que o funcionamento dela é um pouco menor. Tá. Então a gente precisa de uma enzima chamada deodenase para fazer a conversão da T4, que eu tenho maior parte, em T3. Tá. A T4 maior do que a T3 é no caso de hipotiroidismo? Não, isso é geral? Por exemplo, no meu caso, só deu o TSH alterado. Ah, entendi. Porque ele varia existem outros hormônios. Tá. Então, assim, a alimentação. Quando uma pessoa descobre que está com hipotiroidismo, primeira coisa é a gente... Eu não digo eliminar, mas reduzir aí para no máximo 2 vezes na semana, o consumo de brássicas, que seriam
couve-flor, brócolis, couve, os vegetais verdes escuros, tá? Tem brássicas. Só que aí tem uma outra coisa, Carol, que é muito importante, que é a absorção de zinco, selênio e ferro, tá? Porque isso também tá muito relacionado ao hipotireoidismo. E eu tô tirando fontes de ferro, por exemplo. Certo. Então eu preciso suplementar ou então mudar na minha alimentação para que eu consiga passar para esse paciente a quantidade de ferro e de zinco, principalmente, né? Para que esse paciente não venha ter uma deficiência e piore o hipotireoidismo dele. Entendi. Então é interessante ele olhar sim para essa alimentação, para essa dieta aqui, né? Podemos chamar de dieta nesse caso, mas não focado na perda de peso. Aqui é focado nesse controle da tireoide, é isso mesmo ou não? Na verdade, a gente foca também na perda de peso. Dá para fazer os dois. Eu tenho especialização em fitoterapia. A gente costuma usar fucos vesiculosos, tá? Para quem tem hipotireoidismo. Casa que é isso? É uma de planta, ferreiro, não? espeta de pau, né? Eu não tomo fucos vesiculosos. E eles fazem já também, eu no caso também faço, a introdução dos hormônios, né? A gente não faz uso de levotiroxina. O alimento, a gente vai usar para emagrecer? Vai. Só que o foco principal é, quem sabe, a gente conseguir reverter esse hipotireoidismo. E é possível reverter? Sim, porque é uma inflamação da glândula tireoide, que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Então isso pode acometer crianças, tá? Bebês. Olha só. Isso pode acometer bebês e assim, muito mais mulheres do que homens. Pela questão hormonal, provavelmente? Sim. Então a gente sempre indica. Eu tô aqui falando contigo, a minha boca já tá seca. Sempre ter água perto, porque vai secar a boca. Então isso é um sintoma já? É um sintoma? Pode ser um sintoma. Foi um Tá. dos sintomas que eu tive. Tá. Sintomas falando, Carol, a gente pode também colocar aí: ai, eu tô muito cansada, tô muito sonolenta, os meus pontos estão muito frios, eu sinto muito frio na mão, no pé, não esquenta de jeito nenhum, meu cabelo tá caindo. O que aconteceu, Carol, com a gente também? O hipotireoidismo, ele também se dá pela minha exposição a um estresse muito exagerado. Então eu posso estar com a minha saúde perfeita, mas se eu estou com estresse muito exagerado, eu posso acometer minha tireoide e desenvolver um hipo ou hipertireoidismo, né? Uma tireoidite de Hashimoto. Ou o que a gente passou, né? O cenário que a gente passou agora, uma exposição muito grande a vírus. E nós Também influencia. Nós estamos agora aí com Quantos vírus, né? Não só da Covid, né? Mas exatamente, muitos outros, vírus. Né? Então, quanto mais... Aí a gente tem a vacina, né? Que a gente não sabe até que ponto pode ser tão viável. Então, não tô aqui também criticando a vacina, pedindo para não se vacinarem, não é isso. Mas como nutricionista trazendo essa informação, né? Cada caso é um caso, né? Cada muito específico. Eu sou também especialista em nutrição funcional e a gente tem que pegar o paciente. Você é uma pessoa e eu sou outra totalmente diferente. Sim. Então a gente tem que fazer um cardápio para aquela pessoa, para que aquela pessoa consiga acelerar o metabolismo dela. Só que nós temos hoje, por exemplo, Camellia sinensis, que é o chá verde. Tá. Ele acelera o metabolismo, mas ele tem cafeína. O café, para quem tem hipotireoidismo, é um veneno. Olha só. Ele impede a absorção de ferro. Sim, que a pessoa já precisa, né? Que a pessoa já precisa. Entendi. E aí eu tenho uma destruição da minha barreira intestinal também. Nossa. E aí eu altero a absorção. O hipotireoidismo não é só assim, putz, engordei. Isso daí é só uma partezinha, né? De toda a história. Para chegar no iceberg, é uma pontinha só. Entendeu? Então é muito complexo o assunto. Eu acho que é uma coisa muito interessante para as pessoas saberem que não é só ganho de peso. Tô com hipotireoidismo, mas é só ganho de peso. Não, eu posso desenvolver outras doenças com hipotireoidismo. E aí olhar para o hipotireoidismo com essa visão. Ir no endócrino para ver a dosagem de levotiroxina que vai ser feita, que é o hormônio. Ir a um nutricionista para adequar o tratamento dietoterápico. Fazer muita ingestão de água, evitar essas brássicas, ver
o café. Eu tenho a necessidade do café, que daí tem paciente que me pergunta, tá bom, doutor, então eu não vou tomar café, aí eu tiro açúcar. Mas não é o açúcar o problema. Tá, eu não vou tomar café, mas eu tomo refrigerante, que tem cafeína também. Entendi. Então, são bebidas que têm cafeína, são comidas, né, que a gente sabe que vão aí atrapalhar a absorção de ferro, zinco e selênio, e isso tudo pode levar um quadro de hipotireoidismo. Entendi. Então é bem importante que a pessoa, de fato, entenda o que é o caso dela, né? Igual você falou, individualmente, sem pegar a receita de internet e falar assim, vou fazer isso, é perigoso, né? A internet não fez faculdade, né? Com certeza. Então é muito Precisa analisar aquilo ali, né, que está sendo dito. E cada um a gente pode mudar, a gente pode reverter, mas a gente precisa pegar isso e a pessoa, quanto mais magra ela for, mais fácil é de a gente tratar esse hipotireoidismo. Então, se eu conseguir fazer com que essa pessoa perca peso, vamos supor que ela esteja com uma dosagem para mais de 100 aí de levotiroxina, um 125, por exemplo, eu consigo trazer essa pessoa para um 62,5 microgramas. Nossa, é bastante, hein? É uma redução significativa. Sim, se a gente tiver perda de peso. Mas aí eu preciso cuidar dessa... como que é feito tratamento isso? dietoterápico. Eu não gosto muito da palavra dieta, que eu acho ela muito forte. Eu prefiro falar de um tratamento dietoterápico, um cardápio individualizado. Cada um é um. Sim, né? Com certeza. E muito importante isso, né? Roberta, agradeço a tua presença. Você está lá no Instagram, você fala bastante desse assunto lá, para quem tem interesse. Inclusive, foi o último reel que eu fiz. Que legal. No Instagram. Acho um assunto muito importante para ser abordado, né? Ainda mais agora que nós tivemos aí a Covid, que acometeu grande parte da população. Sim. Então, vamos ver como é que tá a tireoide. Sim, importante, ver se né? tá certinho, porque ela é muito importante para o nosso organismo. Com certeza. Agradeço a tua presença, viu? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada. E olha, falando em saúde, existe uma ligação entre a tua saúde mental e o teu intestino. É isso que você vai ver nessa matéria. Falta de disposição, ansiedade, alterações no humor. A culpa pode ser do mau funcionamento do intestino. Essa médica explica que o órgão faz a diferença no nosso organismo. O nosso intestino ele é responsável por 80%, isso mesmo, 80% da nossa produção hormonal natural e saudável. Então todas as serotoninas, noradrenalinas, dopaminas, que são as substâncias que trazem para o nosso cérebro prazer, saciedade, diminuição das compulsões, elas são produzidas ali no intestino, dentre um monte de outros. O nosso intestino ele é a nossa barreira imunológica. É ele que vai tirar tudo aquilo, né, de micro-organismos que a gente vai colocando ao longo do dia para que isso não adentre no nosso corpo, ou adentre o menos possível, que não nos cause doença. O intestino normal funciona de 3 vezes ao dia a 3 vezes por semana. Se isso não acontece, é porque algo está errado na sua rotina. Hoje o maior problema talvez seja esse aumento do consumo de industrializados, esse aumento de consumos, essa redução do consumo de alimentos in natura, que faz com que a gente reduza consideravelmente o consumo de fibras. Sendo assim, os nossos micro-organismos não estão bem alimentados, o nosso intestino não funciona adequadamente. Outros sintomas também merecem atenção. Se você passa longas horas lá no vaso, não consegue evacuar, ou evacua aquelas bolinhas mais duras, tem dor ao evacuar, tem sangramento, né? Todas essas questões precisam já ser direcionadas para, né, uma consulta médica, para que haja uma avaliação e descarte outras possibilidades ali anatômicas e funcionais. Manter o funcionamento do intestino em dia não é tão difícil, é só mudar alguns hábitos. A gente sempre preferir os alimentos in natura, que são aqueles que vão manter a quantidade de fibras, os alimentos crus, quando possível, quando não possível, cozinhar o menor tempo possível, a ingestão de probióticos, a ingestão de água e assimilar tudo isso, juntar tudo isso com a prática de atividade física, né? A prática de atividade física, ela ajuda muito também no nosso funcionamento intestinal. E já que a gente falou bastante sobre a tua saúde nesse bloco, na volta a gente vai falar um pouco sobre turismo rural. Você vai entender que está aumentando bastante isso no Brasil. Eu volto já.
Na próxima segunda, o programa Noite de Louvor recebe o Padre Christian Shankar. Vale a pena amar Jesus. Vale a pena unir a nossa cruz à cruz de Jesus. E o louvor de Rogerinha Moreira. Deus reinará, eu sei que irá. É hora de vencer a barreira do perdão no Cerco de Jericó. Ao vivo para todo o Brasil. Noite de Louvor. Na próxima segunda, às 7 da noite, aqui na TV Evangelizar. O ActiNutri é o emagrecedor mais potente que existe no mercado e, diferente dos demais, é um produto seguro, aprovado pelos órgãos reguladores. Seus 8 componentes naturais, além de reduzir a sua vontade de comer em excesso, ainda vão ajudar na melhora do seu trânsito intestinal, fazendo você eliminar peso e gorduras naturalmente. Essa fórmula sensacional e exclusiva vai fazer você reduzir peso e medidas, acabando com a sensação de inchaço que o excesso de peso trazia para você. Milhares de pessoas conquistaram um peso ideal. Nós podemos ajudar você também. Você pode mudar a sua vida em poucas semanas. Acredite, só depende de você. Ligue agora para o telefone que está na sua tela ou aponte o celular para o QR Code e adquira um imbatível ActiNutri com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões. Com carinho e criatividade. Vamos pintar Curitiba, 330 anos. Um jeito criativo e divertido de declarar seu amor pela cidade. Realização Rádio CBN. Com carinho e criatividade. Músico, escritor, comunicador e, acima de tudo, um sacerdote a serviço da evangelização. Senhor, derramai uma gota do teu preciosíssimo sangue sobre nós. Padre Reginaldo Manzotti é o convidado do Padre Joãozinho no programa Rema. Uma direção espiritual, uma direção moral, uma direção de vida. Dia 15, 9 da noite, ao vivo. Uma exclusividade da TV Evangelizar para tocar o seu coração. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco. É uma alegria ter a sua companhia. Eu quero dividir algo com você que talvez soe como novidade, viu? Turismo rural, ou seja, pessoas querendo de fato descanso, mais silêncio. Ouvir, ó, o barulho dos grilos, da cigarra, dos passarinhos. Tudo isso é para você se conectar mais com a natureza, né? E tem crescido bastante no Brasil o turismo rural. Então a gente quer passar um pouco mais de informações para você. Acompanhe. O lugar ideal para quem quer fugir da agitação da cidade, aproveitar a natureza, os animais. Nessa fazendinha, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, isso é possível. Ideia do Celso, que aproveitou o espaço para dar vida a um sonho antigo. A ideia já existia há muitos anos, mas ficou lá na gaveta, guardadinha, até surgir a necessidade de a gente fazer a fazendinha com a pandemia. Porque o outro setor da nossa chácara faz eventos, parou tudo. Aí com isso nós colocamos em prática. O turismo rural, assim como acontece aqui na Fazendinha, realmente ganhou força durante a pandemia. É o tipo de turismo que proporciona a vivência dos aspectos culturais e naturais da região. É uma imersão do turista nas atividades do campo. O turista identificou isso e está vendo isso como um benefício realmente de levar a família. Então, o pessoal está aproveitando as férias nos finais de semana, nos feriados prolongados e identificando isso no turismo rural. Ele é importante porque ele movimenta duas cadeias, ele movimenta a cadeia agrícola e a cadeia do turismo. Então, a importância é uma importância para o turismo propriamente dito, depois da pandemia mais, porque aumentou o volume de turistas e eu acredito que pode ser uma vitrine para os produtores do mundo rural
responsáveis. O turismo será uma grande vitrine, por isso da importância. A importância tanto no turismo quanto no mercado rural. O turismo rural cresce 6% ao ano no mundo todo e é a opção de 3% dos turistas. O Daniel é um exemplo. Quis trazer a família para conhecer uma realidade diferente. Eu acho uma grande oportunidade pessoas terem conexão com a natureza e com o ambiente externo, com os animais também. A gente vive num ambiente urbano, né? E as crianças às vezes não têm nem conhecimento de onde vêm os produtos que consomem. Principalmente para as crianças é uma atividade bem interessante. Eu tô achando um lugar muito legal e bem simpático. Os animais são bem bonitinhos e bem legais também. Eu gostei de tudo. Mas o turismo rural vai muito além de somente abrir a propriedade para visitação. No caso do Celso, a responsabilidade é enorme. Administrar uma área de 60 mil metros quadrados, com cerca de 600 animais, 20 funcionários e 300 visitantes por dia, exige muita dedicação. O dia a dia aqui é bastante intenso, né? Todos os animais precisam ser tratados, a visita mensal da veterinária, as vacinações, enfim, tem muita coisa a ser feita. Hoje é tudo belo, maravilhoso, mas existe todo um trabalho de uma equipe, mas é bastante promissor e bastante agradável trabalhar com isso. Eu quero isso, não é porque eu estou ouvindo a Andréia ou você falar sobre isso, porque eu mudo o meu formato de vida. E as novas gerações, então, quem quer isso? Quem vai tocar esse negócio? É um perfil diferente daquele produtor que acorda de manhã e vai trabalhar no campo. E a gente tem que convencer o quanto o turismo é importante como atividade econômica, né? Então, trazendo isso realmente com uma geração de renda, né? E principalmente uma geração de emprego e não deixando que aconteça a evasão rural, né? E com a retomada do turismo, a área rural deve se destacar ainda mais. E a Fazendinha, que começou como um plano para sobreviver à pandemia, agora é um plano para a vida toda. E nós gostaríamos de ampliar, né? Ampliar no sentido de ter mais animaizinhos, gostaríamos de ampliar. Ter um restaurante mais ainda voltado para a questão rural, né? Nós temos um pouco de limitação de espaço hoje, talvez construir, mas a Fazendinha não para mais. A Fazendinha veio para ficar. E o campo traz muito desse contato com o próprio alimento, né? Imagina você poder colher da tua própria horta aquele alface, né? Se você quiser fazer orgânico, você faz. Se você quiser, enfim, seguir outros caminhos, você faz também. Imagina você poder colher isso dentro da cidade sem ter que ir para o campo. O conceito de hortas comunitárias, ele está bem disseminado já. Tem várias cidades que possuem essas hortas. Então a gente quer compartilhar com você esse caso da cidade de Cascavel. Acompanhe. Este terreno enorme, recheado de legumes e verduras, fica no Parque São Paulo, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Antes apenas um terreno baldio da prefeitura, hoje é uma das mais de 80 hortas que integram o programa Agricultura Urbana, um projeto que tem transformado a vida de 350 famílias da cidade. E nós vamos visitar as casas próximas a essas áreas, porque é importante que as pessoas estejam próximas e que haja interesse. Havendo interesse dessas pessoas, a prefeitura vai dar o subsídio no sentido de trabalhar a terra, as primeiras sementes, as primeiras mudas e depois sim, então ela vai dar continuidade ao trabalho. Com tantas famílias desempregadas, precisando de renda e alimento, elas consomem esse alimento e como naturalmente há um excedente, esse excedente é comercializado para a própria renda ou até para o investimento da manutenção da própria horta. Fazem parte do projeto ONGs que participam do chamamento público que passam a trabalhar na mobilização, implantação e assistência técnica das hortas investidas pela prefeitura. Muitas pessoas aqui, por exemplo, do entorno da horta, vêm para ajudar, trabalhar com a gente de forma voluntária, né? Vem, trabalham com a gente fornece cursos também de como começar uma horta, de quais são os procedimentos, o manejo do solo. Então tudo isso a gente acaba fornecendo pelo programa Agricultura Urbana, com os nossos técnicos do programa, e a gente acaba envolvendo elas na parte prática desses cursos, trabalhando nas hortas. Então a gente dá todo um treinamento, né, para eles, para começar a trabalhar nas hortas.
Atualmente, Cascavel conta com 86 áreas cultivadas no programa Agricultura Urbana. E a expectativa é chegar até o final do ano com 120 hortas como essa em diferentes pontos da cidade. E durante a pandemia, o programa tem garantido alimento fresquinho para quem tem passado necessidades. A gente teve muitas pessoas nos procurando para fazer parte do programa, justamente por conta desse problema da falta de emprego, né? Então eles tinham que achar alguma forma de renda, eles acabavam trabalhando com nós no programa Agricultura Urbana e das nossas hortas eles tiravam sustento para pagar as continhas de água, de luz, para fazer compra no supermercado. Então colaborou bastante o programa Agricultura Urbana nessa parte. Agora a gente te leva até Santa Catarina. Vamos até Joinville. Nossa querida Vanessa Brolo foi até lá para conhecer o Memorial da Bicicleta da cidade. Acompanhe. O Memorial da Bicicleta de Joinville fica ao lado do trilho do trem. E enquanto ele passa, aproveitamos para voltar no tempo com a ajuda das bicicletas. Esse memorial foi criado em Joinville porque as bikes eram muito utilizadas na cidade, principalmente para o trabalho, entre os anos 50, 60 e 70. Com o tempo, elas perderam espaço para os carros, mas aqui é possível conhecer vários modelos e também histórias envolvendo bicicletas. Essa, por exemplo, foi doada ao memorial. Pertencia a Antônio Olinto Ferreira, que deixou a carreira de Direito para percorrer com essa bike 47 mil quilômetros em 34 países de 4 continentes. Essa outra bicicleta militar é suíça e foi usada durante a guerra em 1942 no deslocamento de tropas e principalmente por mensageiros de guerra. Tem muita história e também tem muita curiosidade. Nessas três aqui, o que chama atenção são os faróis. Dá uma olhada nos modelos, bem diferentes, né? Eu vou conversar agora com o Antônio, que ele é monitor aqui do memorial e ele tem uma história para contar pra gente, que é sobre o tempo em que bicicleta precisava ter placa. É isso mesmo, Antônio? Como funcionava? Assim, na verdade, eram tantas bicicletas circulando pela cidade que para organizar esse trânsito foi necessário colocar um emplacamento nelas. E essas bicicletas femininas, é isso? Por quê? Isso, aqui a gente concentrou 3 bicicletas no modelo feminino, isso porque esse tubo superior ele é rebaixado, justamente para facilitar o embarque das mulheres nas bicicletas. Porque elas são de um tempo em que as vestimentas femininas se concentravam basicamente no uso de saias e vestidos. E essa primeira aqui tem um detalhe interessante atrás, que é uma arredinha, isso, que era justamente para proteger de não engatar os vestidos ou saias na roda traseira, nos raios. O memorial recebe visitantes de todo o Brasil. Essa família veio de Palhoça, em Santa Catarina. O Isaac, de 12 anos, é apaixonado por bikes. E os pais incentivam que ele goste cada vez mais. Para fazer um contraponto com essa questão tecnológica, sabe? Então, se deixar, as crianças de hoje em dia só querem celular e a gente tem que mostrar para eles que tem outras coisas no mundo. E a gente não pode esquecer que bicicleta também é brinquedo de criança. Aqui no memorial tem alguns modelos bem coloridos e até patinete. Na verdade, Joinville tem uma história muito forte ligada ao uso da bicicleta. Então foi criado esse memorial, né, para a gente resgatar um pouco dessa história. Agora você vai conhecer curiosidades sobre as girafas. É o tema do nosso Evangelizar Ensina de hoje. No nosso planeta existem diferentes tipos de animais, alguns microscópicos, outros com grandes dimensões. No Evangelizar Ensina de hoje, separamos 7 curiosidades sobre o animal mais alto do mundo, a girafa. O nome dessa espécie vem do árabe, que significa alta. Um filhote mede aproximadamente 2 metros, enquanto um adulto pode medir até 6 metros de altura, sendo o macho maior que a fêmea. Dona da patada mais forte do reino animal, a girafa pode dar um coice capaz de matar um leão. Apesar de parecerem serenas, também são muito velozes.
Geralmente são bastante silenciosas. Inclusive, durante muito tempo, se pensou que elas fossem mudas, já que o som emitido pela espécie é baixo. As girafas não possuem cordas, mas sim pregas vocais. Por isso, o som que emitem é grave e abafado. As suas manchas são únicas e funcionam como as nossas impressões digitais. Cada animal dessa espécie tem o seu conjunto de manchas, que são diferentes de todas as outras. A girafa é um animal herbívoro que se alimenta principalmente de folhas de acácias, uma planta com grande quantidade de espinhos. Como elas possuem uma língua flexível de aproximadamente 46 centímetros, a retirada das folhas é feita de maneira bastante segura. Cair é a primeira experiência de uma girafa, já que as fêmeas dão à luz em pé. A gestação dura 15 meses e nasce apenas um filhote por vez. Nos últimos 30 anos, a quantidade de girafas diminuiu 40%. Hoje, essa espécie, originária do sul da África, assume o status de vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Espero que tenha gostado destas curiosidades. Te encontro no próximo vídeo. Até mais! E eu te encontro amanhã, volto com você às 3h30 da tarde. Enquanto isso, continue na nossa programação e se cuide, tá? Fique com Deus, até amanhã.